Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um Tempo de Saúde aqui no Novo Canal. Na minha companhia e do outro lado do ecrã já tenho o Dr. Dinis Carmo. Doutor, boa noite, seja bem-vindo a mais um programa. Boa noite também aos telespectadores. Desta vez falamos tanto de Covid-19 que ele acabou por nos atraiçoar e devido às proporções que esta pandemia está a tomar, o Novo Canal decidiu dar o exemplo e gravar os programas através via Skype. Mas o que importa é a informação que transmitimos, não é verdade? Sem dúvida, acho que é uma boa iniciativa e realmente, como você diz, é um bom exemplo. Muito bem, doutor. Hoje não vamos falar de Covid-19, adiamos este tema durante alguns programas porque, lá está, como disse anteriormente, devido à proporção desta pandemia, vimos-nos obrigados a falar deste tema mais que uma vez aqui no Tempo de Saúde, mas tínhamos em atraso, entre aspas, a prevenção das doenças ortopédicas. Porque já tínhamos falado das doenças ortopédicas e paramos precisamente num ponto muito importante na opinião e na ótica do doutor, que é a devida prevenção. Ora bem, é verdade, Fátima, aliás isso foi um tema que foi sugerido por si, num programa anterior, e eu penso que é um tema muito importante e que faz todo o sentido nós falarmos, porque eu acho que se há algum assunto em que toda a gente está de acordo é que realmente, relativamente às doenças, isto é muito melhor prevenir do que remediar. Exato. Agora, como você também indicou, é um facto que isto é um tema que, quando se trata de doenças musculoesqueléticas, não soube falar com muita frequência. E por que razão é que isto se passa? Ora bem, eu penso que isto tem muito a ver com a causa, porque eu, parafraseando um professor que tive nos bancos de faculdade, dizia ele que infelizmente em ortopedia, tirando as fraturas, não se conhece a causa de nada. E naturalmente que para nós prevenirmos uma situação, um aspecto fundamental é nós sabermos qual é a causa, porque é que as coisas nos estão a acontecer. Repare que, sem querer entrar novamente na questão do Covid, mas ele continua a ser omnipresente, repare que não é por acaso que nós estamos a fazer digamos, este episódio à distância, porque todos nós sabemos, e não vamos repeti-lo, que o Covid é uma infecção causada por um vírus que se transmite de pessoa a pessoa e que, portanto, a melhor maneira de evitar esta propagação da pandemia é a distância social. Agora, repara, quando no século XIV era rei de Portugal Dom Afonso IV, a epidemia da peste negra estava em plena força na Europa, é evidente que nessa altura as pessoas não tinham a mínima consciência do que era uma bactéria, do que era um vírus, quer dizer, as pessoas nem lhes passava pela cabeça que um bichinho tão pequenino que nem sequer é visível, que pudesse causar a morte de tantas pessoas. De maneira, o que é que as pessoas faziam? Iam para os locais de culto, reuniam-se, rezavam, apelavam à clemência divina, o que, à luz dos conhecimentos atuais, nós sabemos que era exatamente a melhor maneira ou a maneira mais certa de se autocontaminarem, de propagarem a infecção uns para os outros, e não é por acaso que a peste negra causou na altura a morte de pelo menos 1/3 de toda a população europeia, há quem diga até que foi mais de metade, o que evidentemente foi a maior desgraça, foi de longe a maior epidemia da história da humanidade. Ora, o que é que acontece? Acontece que em ortopedia, como eu digo, as causas ainda são muito ilusórias, mesmo quando às vezes as coisas parecem lineares. Quando nós as começamos a ver com um pouco mais cuidado, verificamos que a causa não é assim tão linear como parece. E vou-lhe já dar um exemplo, por exemplo, o caso das artroses. Quer dizer, toda a gente sabe que as artroses são uma doença da terceira idade. A menos que haja qualquer condição predisponente, ninguém tem uma artrose da anca ou do joelho aos 20 ou aos 30 anos. De maneira que, pronto, parece evidente a causa da artrose é a idade, e porque a idade? Por causa do desgaste que, entretanto, as articulações foram sofrendo. Agora repare, quando nós começamos a ver isto à lupa, esta explicação simplista não explica coisas, quer dizer, tão importantes e tão intrigantes como esta. Por que razão é que, nesse caso, todas as pessoas da mesma idade não têm as mesmas artroses?
Se isto é causado por desgaste, então todas as pessoas acima dos 60 ou dos 65 anos deveriam ter artroses. Ora, nós sabemos que isto não é verdade. E o que ainda é muito mais intrigante é porque nós tendo duas pernas, e isto é uma coisa que se verifica sobretudo a nível da anca, porque a razão é que as pessoas têm às vezes uma artrose tremenda, muito desenvolvida de um lado, que obriga à execução de uma prótese, e na perna do outro lado, que naturalmente tem exatamente a mesma idade, as pessoas não têm nada ou têm uns sintomas mínimos que não lhe causam qualquer tipo de perturbação. De maneira que, repara, mesmo num aspecto como este, a explicação não é linear. Agora, pode-me você perguntar, bom, então, mas perante isto nós estamos aqui a falar de um não assunto? Não é bem assim, porque apesar, como eu digo, de nós ainda temos muito a aprender relativamente às causas das doenças musculoesqueléticas, há efetivamente algumas coisas que se podem fazer no sentido de as prevenir. E uma delas são absolutamente básicas, tão básicas que às vezes até pareceria que doutor, nem seria preciso falar nelas. Peço desculpa interromper. Prevenir antes de aparecer o primeiro sintoma, por mais pequeno que seja. Pensão, ou seja, ir prevenindo, ir fazendo durante o dia-a-dia, ou desde cedo, não precisa de ser a partir dos 40, a partir dos 50, vou começar a prevenir isto, porque com a idade vai aparecer. Aliás, a palavra prevenção precisamente o que quer dizer é isso mesmo, é prevenir a doença antes dela aparecer, e como você diz e muito bem, ela não só se deve prevenir como em ter a idade, mas eu até diria que se deve prevenir até mesmo antes do nascimento. E de que maneira? É que, repare, como é óbvio e é de conhecimento de toda a gente, uma das condições essenciais para se ter boa saúde, e também boa saúde a nível dos ossos e das articulações, é ter uma alimentação adequada. Ora, o que é que acontece? Acontece que, apesar da fome endémica ter sido erradicada de Portugal já há várias décadas, a verdade é que sabe que é curioso que nós, a espécie humana, temos o condão, parece que quando nós conseguimos resolver um problema, arranjamos logo maneira de arranjar um outro problema parecido ou idêntico. E se, como eu digo, se hoje em dia o grande problema não é a fome, a verdade é que a moda de algumas dietas esotéricas, vegetarianas e outras até assim mais, digamos, esquisitas, passo o termo e sem querer ofender ninguém, muitas vezes causa problemas porque muitas vezes essas dietas não trazem às pessoas uma quantidade de nutrientes que necessitam. Nós precisamos de ingerir quantidades adequadas de cálcio, de fósforo, de vitamina D, inclusive determinados componentes proteicos, todos estes são essenciais para a boa formação óssea e, portanto, eu aconselhava muito seriamente as pessoas que efetivamente praticam este tipo de dietas a consultarem, penso que a pessoa ideal será provavelmente um nutricionista. Nutrição, para efetivamente saber se eles efetivamente sistematicamente fazem aquele tipo de dieta, que tipo de suplementos é que devem tomar no sentido de evitar carências alimentares, que podem ser particularmente sérias em senhoras grávidas e depois nas crianças pequenas, porque se efetivamente depois os pais começam, digamos, a alimentar as crianças segundo os mesmos princípios que eles adotam, é evidente que isto numa fase de desenvolvimento pode conduzir a resultados muito pouco desejáveis. Pode afetar o desenvolvimento da criança, claro. Naturalmente. Olha, do outro lado do espectro, temos aquilo que hoje em dia, lá está, é o principal problema das sociedades modernas, ditas desenvolvidas, que é não a falta de alimentos, mas o excesso dele. A obesidade, naturalmente, e por razões que são facilmente compreensíveis, tem aspectos extremamente negativos, não só do ponto de vista cardiopulmonar, onde geralmente que é um assunto mais falado, mas também nos ossos e nas articulações. E nesse aspecto também queria lhe dar um exemplo muito concreto, e que é o seguinte, quer dizer, nós sabemos por experiência que pessoas que têm artroses muito desenvolvidas, nomeadamente a nível dos joelhos, que é um bom exemplo, apesar de haver evidência de desgaste articular importante, a verdade é que se as pessoas forem obesas e conseguirem fazer uma dieta e perderem, digamos, uma quantidade razoável de peso, evidentemente não estou aqui a falar de 1 kg ou 2, mas de alguns 10 ou 15 quilos,
muitas vezes esta perda de peso, esta redução da carga física, é o suficiente para que essas pessoas passem a ter uma qualidade de vida suficientemente boa, Claro. que lhes permite não efetuar a cirurgia. De maneira que reparem na importância que efetivamente a A alimentação tem alimentação. na prevenção, portanto, das patologias osteoarticulares. Muito bem, doutor. Eu suponho que outro dos aspectos que podemos usar para prevenir estas doenças do foro ortopédico será também o exercício físico. Ora bem, essa era o que eu ia falar em segundo lugar, é aquilo que está em segunda linha. O primeiro será a alimentação e o segundo é o exercício. Sabe que isto é uma lei fundamental da natureza, que tudo aquilo que não se usa atrofia e desaparece. Nós, desde que deixamos de trepar às árvores, como nós macacos deixamos de ter rabinho. E sabe que é uma coisa que me preocupa muito hoje em dia, porque eu lembro perfeitamente quando eu era realmente muito novinho e vinha da escola, chegava a casa, pousava a pasta, virava-me para a minha avó e dizia-me assim: ó vó, vou brincar. E saía porta fora. E a minha avó só me dizia assim: olha, não venhas tarde. E o que é que ela queria dizer com esta coisa de não vir tarde? Eu tinha de estar em casa à hora do jantar, porque senão havia Claro. sarilho. Mas até lá eu ia para a rua e olha, brincava, portanto, às corridas, aos índios e aos cowboys, às cricas, aos cigarrinhos de madeira com rolamentos, etc. Quer dizer, aquilo era uma atividade física non-stop, quer dizer, desde que eu chegava à casa até à hora do jantar. Ora, quando nós comparamos hoje em dia com aquilo que se passa com as crianças modernas, como nós sabemos, passam horas paradas a olhar para um ecrã, seja ele da televisão, do computador Do tablet. ou do tablet ou de outros aparelhos eletrónicos, sabe que não é por acaso que hoje em dia é um problema muito sério a obesidade infantil, inclusivamente determinados problemas até de comportamento que as crianças têm e que estão relacionados com a falta do exercício e naturalmente que os ossos e as articulações não sendo estimuladas, também elas têm tendência para não terem um desenvolvimento harmonioso. Claro. De maneira que o exercício é absolutamente essencial, toda a gente deve praticar exercício. Agora, no que diz respeito, digamos, para que esse exercício seja benéfico e não nos traga problemas adicionais, isto também tem os seus quês, também há os seus pequenos pormenores, porque não é só praticar exercício, nós temos de ter a noção de que tipo de exercício é que devemos praticar, da maneira e da frequência como devemos praticar o exercício. E isto porquê? Porque, embora isto seja uma afirmação muito antidemocrática, mas a verdade é que nem toda a gente tem a mesma aptidão, digamos que a mesma capacidade física e até psíquica para fazer o mesmo tipo de exercício. E a verdade é que um exercício numa postura errada pode trazer graves consequências. Isso sem dúvida absolutamente nenhuma. É exatamente aí que nós estamos a querer chegar. Realmente a má prática desportiva ou a prática de um desporto para o qual nós não temos aptidão natural pode nos causar problemas. E, portanto, como eu digo, é preciso saber que tipo de desporto é que se deve praticar. E digamos que isto não é, às vezes, tão fácil assim como isso. Porque, repara, eu penso que, não me engano, se disser que no momento atual e pelas circunstâncias que todos nós conhecemos, pelo menos aí 90% dos jovens aquilo que querem praticar é o futebol. E se calhar uma percentagem ainda maior de pais querem que os filhos pratiquem futebol. Bom. Ora, o que é que acontece? O que acontece é que uma percentagem muito grande das crianças, aliás, será a maioria, não tem efetivamente, digamos, aptidões físicas para a prática desse desporto. Certamente que terão capacidade física para praticar muito outro tipo de desporto, mas não aquele em particular. E evidentemente que se a pessoa começa, digamos, a querer, por, enfim, fatores, digamos, às vezes até alheios à sua vontade, muitas vezes por pressão de terceiros, a querer praticar um desporto para o qual não tem, como acabámos de dizer, a sua, digamos, uma aptidão natural, é evidente que isto pode efetivamente acabar muito mal. Doutor, eu sei que o doutor é muito direto naquilo que diz, não tem, digamos, entre aspas, papas na língua, e eu gostaria de saber a sua opinião relativamente a um desporto, digamos, que está muito em voga nos dias de hoje, principalmente nos jovens, que se chama CrossFit.
Não sei se sabe o que é, já deve ter ouvido falar. Não, já ouvi falar, mas não sei o que é o CrossFit. Então, se calhar deixamos, vou deixar aqui o apelo para o próximo programa, depois do doutor pesquisar sobre esse desporto, falarmos um bocadinho sobre isso, porque eu conheço muita gente que pratique, mas do meu ponto de vista, não querendo censurar ninguém que o faça, mas acho um bocado agressivo a nível corporal. Porque fazem muitas flexões, entre aspas, e usam pesos de forma mais bruta. Se calhar estou a dizê-lo de forma errada, mas gostaria de saber a opinião médica e do doutor mais especificamente, porque eu sei que aquilo que tiver a dizer dirá sobre este desporto. Portanto, fica aqui um próximo ponto para o próximo tempo de saúde. Eu acho muito boa ideia, e a propósito disso, eu deixo-me desde já dizer uma coisa. É que muitas vezes o que você diz faz todo sentido. Repare que nós muitas vezes, para praticarmos um desporto, temos necessidade de praticar outros desportos mais suaves, menos agressivos, mas que nos podem trazer o condicionamento físico suficiente para que realmente a prática desse desporto seja possível. Por exemplo, olha, nós continuando aqui a falar de futebol e sem querer, digamos, assumir o papel, digamos, de treinador de bancada. Ou treinador de bancada. Repara, vamos imaginar que há um jovem que quer praticar futebol, mas que não tem capacidade física para o fazer, porque é muito franzino, não tem desenvolvimento muscular suficiente para aguentar aquilo que é um desporto de contacto. Ora, uma das maneiras de contornar esta situação, se esta criança for praticar natação, se for praticar bicicleta, e depois, se praticar, peço desculpa, for praticar musculação, que é um desporto muito mais controlado e que não é um desporto de contacto. Agora, ela terá de fazer isto, não pode fazer isto durante 15 dias ou um mês. Poderá ser necessário, digamos, que enverdar por esta prática desportiva durante um período que eu diria no mínimo de 6 meses ou até mesmo de um ano. Mas isso pode ser às vezes o suficiente para ele desenvolver a sua capacidade física no sentido de que depois possa partir para desportos, digamos, mais agressivos, seja ele o futebol, o basquete, o handball, alta competição, o tipo de desporto de contacto. Portanto, isto também é um conselho que eu dava aos jovens, porque repara, a preparação do músculo, reforçar o músculo para depois fazê-lo de uma forma gradual, diz o doutor, certo? Exatamente. Sabe que muitas vezes é um ditado muito, muito antigo e que costuma-se muitas vezes dizer que nós muitas vezes na vida, para darmos um passo à frente, temos de dar 2 passos atrás. E muitas vezes com os esportes é isso que se passa. Quando a pessoa quer praticar um desporto mais radical, a pessoa tem de efetivamente estar em forma para a prática desse desporto radical. E isso muitas vezes consegue-se precisamente com a prática de outros esportes que são menos agressivos, mas que permitem, digamos, um desenvolvimento muscular às vezes até mais racional, mais sustentado, e nesse aspecto, como eu ainda há bocado acabei de dizer, por exemplo, penso que a musculação é um desporto, aliás, que deveria se calhar fazer parte, digamos, do programa físico de praticamente qualquer tipo de atividade desportiva que seja levada um bocadinho mais a sério. Porque já agora, deixe-me também dar-lhe um exemplo. Eu próprio fui uma vítima disso. Sabe que é uma situação que me acontece com muita frequência e nem sabe, digamos, aquilo que eu devo, digamos, a esta má prática das pessoas. Acontece-me frequentemente pessoas aparecerem no meu consultório e eu pergunto-lhes, olha, faz alguma atividade esportiva? E eles dizem-me assim, olha, eu jogo aos fins de semana que é para manter em forma. Ora, repare, ninguém pode praticar futebol ao fim de semana, ou seja, uma vez por semana, para se manter em forma. A pessoa para jogar futebol ao fim de semana tem de estar em forma. Ou seja, a pessoa tem durante a semana fazer exercício físico para estar em forma, para no fim de semana ir jogar futebol. Uma pessoa que jogue só ao fim de semana entre amigos, 1 hora, 2, que seja, e que está a semana toda parado, digamos, ou seja, casa-trabalho, trabalho-casa, não faça qualquer tipo de desporto, isso ainda é mais propício a qualquer outro tipo de lesões. Não é verdade, doutor? Olha, isso é o sonho de todo o ortopedista. Porque você não calcula, quer dizer, a quantidade realmente de casos que eu tenho. Eu, aliás, se não fosse realmente
essa má prática desportiva. Quer dizer, as tais pessoas que efetivamente jogam ao fim de semana com os amigos, eu se calhar até teria de mudar, eu não digo de profissão, mas se calhar até de especialidade, ou pelo menos teria de acrescentar algumas valências à minha carteira, porque não faz uma pequena ideia de quantidade de doentes que eu tenho devido a essa má prática. Aliás, sabe que eu próprio fui vítima disso, porque eu quando tinha 30 e poucos anos, fui desafiado para jogar futebol, precisamente por um grupo, não era de amigos, era de colegas, para efetivamente fui desafiado para ir jogar futebol, faltava um elemento, de maneira que, olha, de maneira que eu disse, está bem, pronto, pá, eu vou jogar, vou com vocês, vou jogar, então vou jogar futebol. Bem, o que é que acontece? Acontece que saí de lá com uma perna partida, dali fui logo, o que vale é que nós estávamos a jogar, digamos, nos terraços do hospital, de maneira que foi só dirigir-me à urgência e saí logo de lá com uma perninha engessada, foi o que eu ganhei com essa prática do futebol assim extemporâneo. De maneira que eu próprio, digamos, sou o exemplo daquilo que efetivamente não se deve fazer, porque isso realmente, digamos, é um passaporte para lesões graves. Porque o músculo requer muito tempo para se desenvolver e o próprio desenvolvimento da pessoa. E se separarmos durante os dias e depois voltarmos assim com uma atividade em peso e com força, é isso que acontece. Doutor, a nível de prevenção das doenças ortopédicas, sabemos que um estilo de vida saudável e tudo o que essas palavras englobam está incluído nesta prevenção. Portanto, a alimentação saudável, a prática de exercício físico. Acrescenta mais alguma, doutor? Olha, não, eu acho que vamos continuar no próximo programa a falar, se permite e se está de acordo. Vamos continuar a falar do exercício, porque ainda há muito a dizer acerca desta matéria. Eu gostaria também de chamar a atenção para algumas situações concretas das pessoas. Já começámos por aflorar uma que é efetivamente, digamos, a prática isolada, digamos assim, do futebol. Repare, quem diz futebol, se calhar diz karaté, ou judo, ou rugby, ou qualquer desporto de contacto que é praticado extemporaneamente, digamos, ao fim de semana. Há realmente uma série de situações concretas que eu gostaria de transmitir para que realmente as pessoas possam cuidar um bocadinho melhor de si. Muito bem, doutor, e acho uma ótima ideia, até porque com isto da pandemia houve um acréscimo de pessoas a praticar desporto em casa. E portanto acho essencial falarmos que todo o cuidado é pouco no que diz respeito à prática desportiva. Portanto, continuamos no próximo programa, no próximo Tempo de Saúde. Continuar, se acha bem, vamos continuar com este tema na próxima semana. Acho muito bem. Continuamos então a falar do desporto e da prevenção das doenças ortopédicas e também do CrossFit, que eu quero muito saber a opinião do Dr. Dinis Carmo. Sim, senhora, eu prometo-lhe que vou realmente saber o que é que se passa com o CrossFit. Já tenho um trabalho de casa para fazer, para a próxima semana. Já tenho um trabalho de casa para fazer. Peço desculpa, doutor. Muito bem, muito obrigada. Foi mais um tempo. Diga, doutor. Em forma. Muito obrigada, doutor. Até ao próximo Tempo de Saúde. E quanto a si, continuo desse lado a acompanhar tudo em novumcanal.pt. Tenha uma boa noite. Novum Canal, sempre Novum, sempre seu.